E a matéria-prima dos pacificadores é a paz. Não tem como a gente não definir essa questão da paz. De acordo com a doutrina espírita, como que Emmanuel, os grandes espíritos benfeitores, nos ajuda a entender sobre a paz, Arthur? Olha, eu acho que nós podemos começar pelo mestre maior de todos, o próprio Cristo, quando no seu sermão muito conhecido das Bem-aventuranças, Sim. ele nos traz uma escada, digamos, ascensional de construção para o espírito, na jornada evolutiva, na jornada de autoconhecimento. Escada essa que está muito bem definida ali nas chamadas bem-aventuranças. Nós temos mais de 7 bem-aventuranças, mas 7 delas guardam uma mesma construção, uma mesma estrutura, e naturalmente isso tem uma razão de ser. Então a gente começa ali no versículo 3, o bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os aflitos ou os que choram, depois bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, a depender da tradução que se utilize, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, para que então cheguemos à bem-aventurança que hoje é o nosso tema primordial, bem-aventurados os pacificadores. Por que nós resgatamos então essa escada, esse conjunto de bem-aventuranças? Porque nós vemos aí um processo. Há uma ordem estabelecida pelo Cristo. E dentro dessa ordem, dessas 7 bem-aventuranças que guardam essa mesma estrutura, bem-aventurados os que têm alguma coisa, essa qualidade, porque então, aí a consequência positiva disso. Dentro desse conjunto, portanto, de bem-aventuranças, nós enxergamos essa ordem para que o espírito possa chegar àquela que foi colocada por Jesus como sendo a culminância. Ele coloca a condição dos pacificadores como uma espécie de culminância, como o resultado já de um processo profundo vivido pelo espírito, que o habilite, então, a ter essa capacidade de pacificar. Porque é bonito, é encantador analisar, poder contemplar esses espíritos ao longo da história da humanidade que tinham essa habilidade. Realmente pacificar, e aí a gente pode pensar em maior ou menor grau, é uma habilidade que demanda do espírito uma série de outras qualidades. Primeira delas, por exemplo, a capacidade de se controlar, de se governar, de não agir por impulso, de não agir por precipitação. Essa faculdade, por exemplo, podemos pensar ou associar muito ela à terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, porque herdarão a terra. E a gente pensa, que terra o Senhor nos diz ali? De que terra Ele nos fala? Não seria antes de mais nada a terra de nós próprios? O país desconhecido que somos nós mesmos? Então aquele que se conhece, aquele que se domina é mais propriamente o manso, o pacífico. E essa pacificidade que ele desenvolve em si é então um elemento, um ingrediente fundamental para que depois ele consiga pacificar. Sim. Então a gente nota que à luz do Espiritismo, à luz do entendimento do Espírito, quando a gente fala em pacificação, em essa atitude de pacificar, nós precisamos considerar os ingredientes, os elementos íntimos que a criatura tem angariado, tem construído para que ela consiga exercer no mundo tão marcado por contrastes, em convivências com pessoas tão distintas, para que ela consiga realmente pacificar nas mais diversas situações. Ela vai ter que ter realmente uma estrutura, uma base muito bem construída, muito bem sólida dentro de si mesma primeiro.